Bom, pessoal, vamos aí então para o nosso segundo bloco de questões. E no bloco anterior, para quem assistiu, viu que eu fiquei devendo uma questão ali do Tício, né? Que ficou faltando ali no slide as alternativas. Então a gente vai trazer aqui para vocês agora. Vou ler de novo com vocês essa questão do Tício, então o famoso Tício da OAB. Exercício 3. Tício é advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB e reconhecido pela energia e vivacidade com que defende a pretensão dos seus clientes. Atuando em defesa de um dos seus clientes, exalta-se em audiência, mas mantém, apesar disso, a cortesia com o magistrado presidente do ato e com o advogado da parte contrária. Mesmo assim, sofreu representação perante o órgão disciplinar da OAB. Em relação a tais fatos, é correto afirmar que, letra A, a atuação de Tício desborda os limites normais do exercício da advocacia. Letra B. Inexistindo atividade injuriosa, os atos do advogado são imunes ao controle disciplinar. Letra C. A defesa do cliente deve ser pautada pelo dirigente da audiência, o magistrado. E letra D. No processo judicial, os atos do advogado constituem munus privado. Bom, gente, nas nossas aulas aí a gente já viu que quando a gente tem essa palavra munus, quer dizer que é um encargo, mas é um munus público. Lembram da função social do advogado, etc. Então, munus privado não é o caso aqui. Então, já não pode ser a letra D. Então, a defesa do cliente deve ser pautada pelo magistrado? Não, né? A defesa do cliente tem que ser pautada pelo advogado. Senão não precisaria ter advogado na audiência. Então, a C não. A letra B. Inexistindo atividade injuriosa, os atos do advogado são imunes ao controle disciplinar. Isso aqui tá certo, né, gente? E letra A. Atuação de Tício desborda os limites no exercício da advocacia. Não, porque ele fala ali que o Tício ele se exaltou um pouquinho, mas que ele manteve a cortesia. E eu quero que vocês lembrem também que o advogado ele tem a imunidade contra a injúria e contra difamação. Isso não vale para calúnia e nem para o desacato, ok? Então, a letra B é o gabarito do nosso terceiro exercício que ficou faltando no bloco anterior. Vamos dar continuidade aqui, onde a gente tinha parado, exercício 11. Ferrari é aluno destacado no curso de Direito, tendo no decorrer dos anos conseguido vários títulos universitários, dentre eles medalhas e certificados. Indicado para representar a universidade em que estudou, foi premiado em evento internacional sobre arbitragem. A repercussão deste fato aumentou seu prestígio e, por isso, recebeu numerosos convites para trabalhar em diversos escritórios de advocacia. Aceito o convite de um deles, passou a redigir minutas de contratos, sempre com a supervisão do advogado. Supervisão de um advogado. Após um ano de estágio, conquistou a confiança dos advogados do seu setor e passou a ter autonomia cada vez maior. Diante dessas circunstâncias, passou a chancelar contratos sem a interferência de advogado. Nos termos do Estatuto da Advocacia, o estagiário deve atuar. Letra A. Autonomamente, após um ano de estágio. Sumiu aqui. A gente sabe que não, né, gente? Que não tem isso, que o estagiário ele tem que estar sempre assistido pelo advogado, e o advogado é responsável por todos os atos aí do estagiário. Então essa história de depois de um ano de estágio pode largar o estagiário para ele fazer todos os atos privativos de advogado, ó, de jeito nenhum. Letra B. Conjuntamente com o advogado em todos os atos da advocacia. Tá certo, né, gente? Tem que sempre ter a presença de um advogado que seja responsável pelo estagiário. Letra C. Autonomamente em alguns atos permitidos pelo advogado. Não, né, gente? A gente sabe que as coisas que são permitidas para o estagiário constam lá no estatuto também. E não são todos os atos, não. E por mais que o estagiário ele possa fazer um ou outro ato
privativo de advogado sozinho, ele sempre tem que estar supervisionado e a responsabilidade também vai ser de um advogado do escritório. Letra D. Vinculado ao advogado em atos judiciais, mas não em atos contratuais. Não, né, gente? A gente não pode tirar aí essa oportunidade do estagiário aprender. Então, ele vai passar tanto pelo contrato, quanto pelo processo, atendimento cliente, audiência, todas essas etapas aí que um advogado costuma fazer na vida real. Então, o estagiário não pode ser privado do conhecimento. Então, não pode simplesmente ser atos judiciais, mas não contratuais. Então, essa aqui está errada também. A resposta aí do nosso exercício 11, então, é a letra B. 12. Paulo, bacharel em Direito, exerceu relevantes cargos no Poder Executivo das 3 esferas de governo, adquirindo profundo conhecimento das atividades internas da administração pública. Após aposentar-se, sem requerer inscrição nos quadros da OAB, estabelece serviço de consultoria jurídica, tendo angariado vários clientes desde o período da inauguração de sua atividade. De acordo com o narrado, observadas as normas estatutárias, assinale a afirmativa correta. Letra A. Dentre as atividades privativas do advogado, inclui-se a postulação judicial e a assessoria jurídica, mas não a consultoria. A gente sabe que não, né, gente? Que a consultoria também é ato privativo do advogado. B. O bacharel em Direito aposentado não tem vedado qualquer prática da atividade jurídica, mesmo não inscrito nos quadros da OAB. Tá errado, né, gente? Senão todo mundo não tiraria aí a OAB e quando se aposentasse já exerceria o direito de uma forma natural. Então, tá errado também. Tem que passar no exame de ordem, não importa se é aposentado ou não. C. O advogado atua na atividade judicial, pugnando pela defesa dos interesses dos seus clientes e na consultoria jurídica. Bom, aqui a gente sabe que está certo. Então vamos olhar a letra D. As atividades privativas do advogado incluem a assessoria jurídica, a direção jurídica e a atuação nos juizados especiais. Gente, lembram das nossas aulas aí? O juizado especial não precisa da figura do advogado, se for uma demanda até 20 salários mínimos. Isso serve para o juizado especial civil, não para juizado especial criminal. Quando for o juizado especial criminal, é imprescindível a presença do advogado, ok? Então essa daqui também está errada. O gabarito do exercício 12 é a letra C. Adolfo, policial militar, consta como envolvido em fato supostamente violador da integridade física de terceiros, apurado em investigação preliminar perante a Polícia Militar. No curso desta investigação, Adolfo foi notificado a prestar declarações e, desde logo, contratou a advogada Simone para sua defesa. Ciente do ato, Simone dirige-se à unidade respectiva, pretendendo solicitar vista dos atos já concluídos da investigação. Grifa aqui comigo. Fica tudo torto, né, gente? Eu tô me esforçando para fazer um traço bonito, mas é difícil. Mas até aí, o final do nossa matéria, eu vou estar escrevendo bem bonito para vocês. Vamos lá. E buscando tirar cópias no seu aparelho celular. Além disso, Simone intenta acompanhar Adolfo durante o seu depoimento designado. Considerando o caso narrado, assinale a alternativa correta. Eu queria só, antes da gente ler ali as alternativas, vocês prestarem atenção que isso é uma novidade. Lembra que eu falei isso para vocês? Que o estatuto ele sofreu algumas alterações aí, foram incluídos algumas coisas novas. Esse exercício trata da novidade do estatuto. Então você tem que prestar muita atenção, porque é chance grande de cair na sua próxima prova aí. Tá bom? Então vamos lá, letra A. É direito de Simone e de seu cliente Adolfo que a advogada examine os autos da investigação no que se refere aos atos já concluídos e documentados,
Porém, a possibilidade do emprego do telefone celular para a tomada de cópias fica a critério da autoridade responsável pela investigação. Também é direito de ambos que Simone esteja presente no depoimento de Adolfo, sob pena de nulidade absoluta dos atos e de todos os elementos investigatórios dele decorrentes. Essa questão, ela tá meio certo, meio errado, certo? Por quê? Porque daqui pra cá, ó, ela tá certa. Se a Simone, advogada, não estiver presente com o seu cliente durante o depoimento dele, todos os atos vão ter nulidade absoluta nessa investigação. Contudo, a gente não pode esquecer ali do começo da questão, que diz que a Simone não vai poder se utilizar do telefone celular para obter cópias, e ela vai poder sim utilizar-se do celular para fazer cópia aí desse material, se ela quiser tirar xerox, qualquer outro meio que ela entenda ali cabível, tá? Então esse pedaço daqui para cá, esse porém aqui, ó, vai estar errado, fazendo com que a letra A não seja o gabarito da nossa questão número 13, tá bom? B. É direito de Simone e de seu cliente Adolfo que a advogada examine os autos e, no que se refere aos atos já concluídos e documentados, bem como empregue o telefone ou celular para a tomada de cópias digitais, certo? O que não pode ser obstado pela autoridade responsável da investigação. Olha que linda a redação da letra B, gente. Também é direito de ambos que Simone esteja presente no depoimento de Adolfo, sob pena de nulidade absoluta do ato de todos os elementos investigatórios dele decorrentes. Gente, pega a letra B, escreve num post-it bem colorido, coloca aí no seu mural, do lado da sua cama, no seu espelho, aonde você conseguir olhar, porque é grande a chance dela cair na sua prova, ok? Chance grande isso aqui, ó. Letra B, super, 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 super importante. Tá bom? Tá perfeita a redação dela aqui e ela pode estar presente na sua prova. Vamos para C ali, só pra gente entender o que tá errado nas outras duas, né? Na C e na D. É direito de Simone que seu cliente Adolfo que a advogada examine os autos no que se refere aos atos já concluídos e documentados. É só nos já concluídos, gente? Não, nos que estão acontecendo também. Bem como empregue o telefone celular para tomar cópias digitais, o que não pode ser obstado pela autoridade responsável. Essa parte está certa. Também é direito de ambos que Simone esteja presente no depoimento do Adolfo, sob pena de nulidade relativa. Não é relativa, gente, é nulidade absoluta dos atos que embaraçava sua presença. Então é por isso que a letra C está errada. Letra D. Considerando cuidar-se de mera investigação preliminar, Simone não possui o direito de examinar os atos já concluídos e documentados ou tomar cópias. Tá errado, né, gente? Esse pedaço aqui, a gente já vê que tá errado, que besteira que a OAB escreveu aqui pra gente, só para enganar o aluno mesmo. Mas você que faz cultive não vai ser enganado, porque eu estou aqui para te ajudar. Vamos continuar. Do mesmo modo, por não se tratar de interrogatório formal, mas mera investigação preliminar, sujeita à disciplina da legislação castrense, não configura nulidade de se obstada a presença de Simone no depoimento de Adolfo. Configura nulidade sim, e a nulidade absoluta. Então é por isso que a letra C está errada. A letra D, perdão, também está errada, e a C também. Vamos para exercício 14. Eu sei que é bastante exercício para um dia só, que a gente fica cansado, mas é isso aí, gente. Quando a gente quer muito alguma coisa, a gente tem que fazer por merecer, e já que a gente está fazendo, vamos fazer com vontade, vamos fazer bem feito para fazer uma vez só. Ou você quer ficar fazendo cursinho pro exame de ordem no próximo exame também? Não, né? Vamos passar nesse, vamos garantir a tua primeira fase e depois vamos garantir também a sua segunda fase. Vamos todos juntos rumo à sua aprovação, todos juntos em busca da sua carteirinha cor-de-rosa.
14. José, bacharel em Direito, constitui César, advogado, como seu procurador para atuar em demanda a ser proposta em face de Natália. Ajuizada a demanda, após o pedido de tutela provisória ter sido indeferido, José orienta César a opor embargos de declaração, embora não vislumbre omissão, contradição ou obscuridade na decisão, tampouco erro material a corrigir. Então, quem que falou? O José, que ele é o cliente, ele falou que tem que opor embargos de declaração, mas ele não é o advogado, ele é o cliente, ok? César, que é o advogado, acredita que a medida mais adequada é a interposição de agravo de instrumento, pois entende que a decisão poderá ser revista pelo tribunal, facultando-se ainda ao juízo de primeira instância reformar a sua decisão. Diante da divergência, assinale a opção que indica o posicionamento correto. Letra A, perdão. César deverá, em qualquer hipótese, seguir a orientação de José, que é parte na demanda e possui a formação jurídica. Gente, o que eu já falei para vocês? O advogado é independente, ele não tem que se subordinar ao cliente, não tem que se subordinar ao magistrado, não tem que se subordinar ao patrão dele, no caso dele ser advogado, empregado. Então, se eu acredito na minha tese, eu tenho que seguir ela e fazer ela até o final. Se eu já escrevi sobre isso, se eu acredito piamente naquilo, eu tenho que fazer, eu tenho que agir de acordo com o que eu acredito, porque eu sou advogada, eu tenho formação técnica, ok? Eu não tenho que fazer outras coisas que vão contra o meu entendimento. Então, a letra A está errada. Essa história de que o cliente sempre tem razão, a gente sabe que é mentira, né? Então, a gente não tem que não é obrigado a cumprir sempre o que o cliente quer, não. Letra B. César deverá esclarecer José quanto à sua estratégia, mas subordina-se, ao final, à orientação deste, pois no exercício do mandato atua como patrono da parte. Não, né, gente? A gente sabe que é um dever do advogado aconselhar aí a parte a não entrar numa aventura jurídica. Então, aqui é a mesma coisa. Se o César, ele acredita no que ele está fazendo, ele não pode abaixar a cabeça dele e falar: José, não, tudo bem, vou fazer o que você quer, mesmo não concordando, porque é o advogado que vai assinar aquilo que está escrito. Se aquilo estiver errado, se aquilo der um problema, o advogado que vai responder por aquilo. Então, não, o César tem que fazer o que ele acha certo. Mas essa parte aqui, de que o César deve esclarecer o José quanto à sua estratégia, isso aqui está correto, tá? Mas então, ela está meio certa, aqui está certo e aqui está errado. Então, essa questão, essa alternativa aqui, tá errada, tá, gente? Tem que estar completamente certa. Não adianta estar um pedaço certo e um pedaço errado, não. Letra C. Deverá imprimir a orientação que lhe pareça mais adequada à causa, sem se subordinar à orientação de José, mas procurando esclarecê-lo quanto à sua estratégia. Essa aqui tá perfeita, né, gente? Não tem o que falar da letra C. Vai ser, então, o gabarito na nossa questão. E a letra D. César deverá imprimir a orientação que lhe pareça mais adequada à causa, sem se subordinar à orientação de José e sem procurar esclarecê-lo. Não, né, gente? Tem que esclarecer o José. Afinal de contas, ele está pagando, cadê o dever de informação do advogado? Não é verdade? Quanto à sua estratégia, pois no seu ministério privado presta serviço público. Tá errado, né, gente? Ele usa mais ou menos ali a redação do artigo para te induzir em erro. Lembra que ele fala de ministério privado, munus público? Então aqui está errada essa questão. Está tentando induzir você a erro. Não vamos deixar que isso aconteça. Gabarito da questão, então, letra C. Exercício 15. O advogado Carlos dirigiu-se a uma delegacia de polícia para tentar obter cópia dos autos de inquérito, no âmbito do qual o seu cliente havia sido intimado para apresentar esclarecimentos. Inquérito outra vez. Novidade do estatuto, vai cair na sua prova da OAB. No entanto, a vista dos autos foi negada pela autoridade policial ao fundamento de que os autos estavam sob segredo de justiça. Mesmo após Carlos ter apresentado procuração de seu cliente, afirmou o delegado que, uma vez que o juiz havia decretado sigilo nos autos, a vista somente seria permitida com autorização judicial.
Nos termos do Estatuto da Advocacia, é correto afirmar que Carlos pode ter acesso aos autos de qualquer inquérito, mesmo sem a procuração. A gente sabe que não é assim, né, gente? Que existem alguns casos ali que o advogado não pode ter acesso ilimitado ao inquérito, mas sem procuração. A gente sabe que pode quando não está em sigilo e com os outros casos ali que eu já expliquei para vocês. Então essa aqui, letra A, está errada. Carlos pode ter acesso aos autos de inquérito sob segredo de justiça, desde que esteja munido de procuração do investigado. Tá certo, né, gente? Não precisa ali de autorização judicial, como diz no enunciado. O Carlos, já que o inquérito está tratando do cliente dele, ele estando munido da procuração, do mandato do cliente, ele pode sim ter acesso ao inquérito. Letra C. Em caso de inquérito sobre segredo de justiça, apenas o magistrado que decretou o sigilo poderá afastar parcialmente o sigilo, autorizando o acesso aos autos pelo advogado Carlos. A gente sabe que não, né, gente? O segredo de justiça de inquéritos em andamento é oponível ao advogado Carlos, mesmo munido de procuração. Não. Então, letra B é o gabarito aí da nossa questão número 15. Tá quase acabando, gente. Tem só 18 exercícios por hoje. Então, a gente vai agora para o exercício 16. Força, vamos lá! Ao decretar o segredo de justiça nos autos de determinada investigação policial, eu trouxe bastante coisa de investigação aqui para vocês não errarem, não esquecerem. O magistrado alertou o delegado de polícia de que os advogados ali constituídos deveria ser facultado o acesso à integralidade dos elementos de prova já documentados nos autos, ressaltando, no entanto, expressem reservadamente que ninguém, nem mesmo advogado constituído por meio de instrumento de procuração, poderia ter acesso à medida cautelar de interceptação telefônica em andamento. Sobre a advertência do magistrado, assinale a afirmativa correta. A advertência é ilegal, pois o direito do advogado apresentando procuração do investigado ter vista a integralidade dos procedimentos de qualquer natureza. Bom, vamos olhar aqui. Se está em andamento a interceptação telefônica, a gente sabe que se acontecer de alguém violar essa interceptação telefônica, de alguém atrapalhar, a prova pode se perder, certo? Então, por mais que o advogado tenha acesso, que seja um direito do advogado, nessa participação da investigação, obter cópias, etc., a gente sabe que nesse caso aqui existe uma parte mais delicada, que é essa interceptação telefônica, que a gente não pode deixar com que a prova se perca. Então, essa advertência vai ser legal. Essa questão A vai estar errada. A advertência é ilegal, letra B, pois é direito do advogado ter procedimentos de qualquer natureza, independentemente da apresentação de procuração. Não, gente, a gente sabe que isso aqui está errada, né? Em alguns casos ali, vai precisar sim apresentar a procuração para ter acesso ao conteúdo ali do inquérito. Letra C. A advertência é lícita, pois, em se tratando de procedimento sobre segredo de justiça, é permitido ao advogado munido de procuração investigado o acesso dos elementos de prova já documentado nos autos, mas não a medidas cautelares ainda em andamento. A letra C está perfeita, pega ela ali, transcreve ela para um post-it, para o seu caderno, deixa de um jeito que você vai ler ela ali mais uma vez antes da prova, para você não se esquecer que é exatamente o que está escrito na letra C, que é o que acontece e é o que deve acontecer, ok? Então, letra D, a advertência é lícita, pois nem mesmo advogado munido de procuração pode ter acesso aos autos de procedimento sob segredo de justiça. Está errado. Ok? Vamos passar então para o exercício 17. Ao final de audiência de instrução e julgamento realizada em determinada vara criminal, o juiz solicita que o advogado não deixe o recinto, bem como ele atue em outras audiências que ali seriam realizadas em seguida.
O advogado recusa-se a participar das audiências mencionadas, até mesmo por haver defensor público disponível. Quase deu esse meu traço, hein? Com base no caso exposto, assinale a alternativa correta. O advogado não cometeu infração ética, porque apenas resta configurada infração disciplinar na recusa do advogado a prestar assistência jurídica quando há impossibilidade da defensoria pública. Letra B. O advogado cometeu infração ética, porque ele já estava na sala de audiências. Letra C. O advogado não cometeu infração ética porque é vedado ao advogado participar de 2 audiências sucessivas. Não, né, gente? A gente sabe que isso daqui não. O advogado cometeu infração ética porque ele tem o dever de contribuir para a boa administração da justiça. Não. A gente sabe que o advogado, ele tem que, acatar esse pedido aí do juiz, mas só quando não houver membro da defensoria pública ali para atuar, certo? Nesse caso tinha. Então, qual que é a alternativa aí que vai servir como gabarito da nossa questão 17? Letra A. Ok? 18 e última questão do nosso bloco. A advogada Maria foi presa em flagrante por furto cometido no interior de uma loja de departamentos. Então, ela é a advogada Maria. Ela foi presa em flagrante por furto cometido dentro de uma loja de departamento. Na delegacia, teve assistência de advogado por ela constituído. O auto de prisão foi lavrado sem a presença de representante da OAB. Fato que levou o advogado de Maria a arguir sua nulidade. Sobre a hipótese, assinale a alternativa correta. Vamos para as alternativas. O auto de prisão em flagrante não é nulo, pois só é obrigatória a presença de representante da OAB quando a prisão decorre de motivo ligado ao exercício da advocacia. Certo ou errado, gente? Tá perfeita, né? Vamos continuar as outras ali para ver se a gente vai ter alguma divergência. O auto de prisão em flagrante não é nulo, pois a presença de representante da OAB é facultativa. Em qualquer caso, podendo sempre ser suprida pela presença de advogado indicado pelo preso. Não, né, gente? A gente sabe aí que a OAB ela só vai ter que estar presente quando o advogado seja preso em flagrante, exercendo a profissão por causa de crime inafiançável, ok? Letra C. O auto de prisão em flagrante é nulo, pois advogados não podem ser presos por crimes afiançáveis. Claro que podem, né, gente? Não é bem assim também. Letra D. O auto de prisão em flagrante é nulo, pois a presença de representante da OAB, em caso de prisão em flagrante, de advogado, é sempre obrigatória. Não é obrigatória, gente. Então, o gabarito aí da nossa última questão é a letra A, ok? Gente, não esqueçam de ter sempre o estatuto com vocês. Vamos se dedicar à parte de ética, que é a parte que vocês vão conseguir gabaritar. São 10 questões que vão garantir a sua aprovação no exame de ordem, ok? Então contem aqui com a gente, enviem as dúvidas e até já!